Olá, boa noite. O presidente do Supremo participa da assinatura do acordo para ressarcimento de danos causados pela tragédia ambiental de Mariana. Com autorização do STF, deputado federal Gustavo Gayer é alvo de operação da Polícia Federal contra desvio de cota parlamentar. Após a audiência de custódia, a Justiça do Distrito Federal decide manter preso o vice-presidente do PT, Vilmar Lacerda, investigado por suspeita da prática do crime de pedofilia. Há 2 dias do segundo turno das eleições municipais, Polícia Federal apreende em Rondônia bolsa com dinheiro que supostamente seria usado para a compra de votos. Declarada a constitucionalidade de lei alagoana que define ações de controle e proteção de animais abandonados. E ainda, o projeto Civide Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que leva atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no estado. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 25 de outubro, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou com o presidente Lula da assinatura do acordo para ressarcimento de danos causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. A repórter Carolina Chaves acompanhou a solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem as informações. O acordo vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas que foram atingidas pela tragédia. Em novembro de 2015, a barragem da mineradora Samarco rompeu e os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram cobertos por 40 bilhões de litros de rejeitos de minério. 19 pessoas morreram. Desde então, foi dado início à negociação para reparar os danos causados. Um processo que, no mês que vem, completa 9 anos. A decisão de trazer a repactuação dos danos para o Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da União e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. As empresas envolvidas, o Ministério Público e as defensorias públicas da União e dos estados também concordaram. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, levou em consideração o argumento de que a tragédia afetou diversos entes da federação e o acordo trata de reparação de danos ambientais e sociais de larga escala que impactam comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. O acordo envolve o pagamento de 132 bilhões de reais. Desses, 100 bilhões são novos pagamentos que devem ser usados na recuperação ambiental e apoio aos municípios e aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, impactados diretamente pelo rompimento da barragem. O prazo para a aplicação desse dinheiro será de 20 anos. O acordo prevê ainda a destinação de 32 bilhões de reais para indenizar as vítimas. O MAB continuará organizado em cada comunidade, pressionando o poder público para que os fundos coletivos que estão sendo criados na repactuação sejam utilizados para o atingido e não para outros objetivos, sejam utilizados na bacia do Rio Doce, conforme está no acordo, e sejam executados com participação popular. E isso só foi possível porque nós temos um poder judiciário que se abriu, que se voltou para a conciliação. O nosso poder judiciário, presidente Barroso, falo sem medo de errar, é um orgulho nacional. O valor se soma a outros 38 bilhões de reais que as empresas envolvidas alegam já ter desembolsado para reparar os danos. A demora para chegar a um consenso fez com que as vítimas procurassem a justiça da Inglaterra, país onde está a sede das empresas envolvidas. Uma audiência foi realizada na última segunda-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância de buscar uma solução aqui no Brasil e também de criar um precedente que sirva de exemplo para outras empresas. Mas seria ruim que a solução desse problema viesse de uma decisão da justiça estrangeira. Não é uma questão de soberania, mas é uma questão de um judiciário que tinha a capacidade de fazer com que esse problema fosse resolvido e superar o histórico de tragédias mal resolvidas na história brasileira. Nós precisávamos estabelecer no Brasil um precedente importante no enfrentamento às tragédias ambientais,
para aumentar o grau de responsabilidade e preocupação ambiental de todas as empresas que investem no Brasil. O Brasil precisa de investimentos, nós queremos que as empresas estejam aqui, mas que sejam capazes de cumprir as regras do direito brasileiro, e acho que nós conseguimos, felizmente, produzir um acordo extraordinário. O Supremo autorizou a investigação de associação criminosa suspeita de desviar cotas parlamentares. O STF determinou o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, incluindo um contra o deputado federal Gustavo Gayer, de Goiás. Repórter Marta Ferreira. A decisão foi tomada após representação apresentada pela Polícia Federal e manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As apurações tiveram origem em outra investigação sobre o financiamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A partir da busca e apreensão, quebra de sigilo e prisão preventiva do empresário João Paulo Cavalcante, que participou dos atos, a Polícia Federal, ao analisar os dados do celular dele, descobriu o envolvimento do deputado federal Gustavo Gayer no desvio de recursos públicos para financiar os atos antidemocráticos. Os delitos apurados são a associação criminosa, peculato na modalidade desvio e falsificação de documento particular. O ministro Alexandre de Moraes determinou que fossem feitas buscas pessoais e domiciliares de Gayer e dos assessores dele por armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos descritos. Atendendo a uma recomendação da PGR, Moraes não autorizou que a Polícia Federal fizesse buscas e apreensões no gabinete de Gustavo Gayer na Câmara dos Deputados. Para a Polícia Federal, Gayer teria tentado contratar João Paulo Cavalcante como secretário, mas foi impedido por ter condenação prévia. Assim, João Paulo teria então constituído a empresa Goiás Online para ser contratada pelo gabinete do deputado. Há indícios de que a fachada de marketing da empresa era usada como assessoria de Gayer. A investigação também identificou que o deputado alugou com verba da cota parlamentar um espaço para abrigar uma escola de inglês que leva o próprio nome dele e uma empresa do filho, a loja Desfaz o L. Além de Gustavo Gayer, outras 17 pessoas foram alvos de busca, também por determinação de Moraes. Elas estão divididas em 2 núcleos liderados por Gustavo Gayer, que teria cometido crimes diferentes. E agora a gente fala de eleições. O segundo turno já no próximo domingo, dia 27. Eleitores de 51 municípios, sendo 15 capitais, vão às urnas votar. E o Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, está preparado para receber os jornalistas que vão fazer a cobertura da eleição. Vamos direto ao TCE conversar com o repórter Estevam Furtado. Oi, Estevam. Boa noite. Boa noite, William, todo mundo que está ligado na TV Justiça. William, hoje o nosso ao vivo é direto aqui do CDE, o Centro de Divulgação das Eleições, que fica aqui no 3º andar do Tribunal Superior Eleitoral. E é daqui que jornalistas de todos os cantos do Brasil vão fazer a cobertura desse segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro, domingo agora. Para isso, o TCE preparou uma estrutura para receber esses mais de 400 profissionais que estão credenciados. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Ronan Cândido, mostrar aqui para vocês o espaço. O CDE, ele tem 530 metros quadrados, rede de internet, estações de trabalho e também um espaço para que a galera da programação das emissoras de televisão, rádio, qualquer mídia entre ao vivo a qualquer momento. Além de tudo isso, tem também copa, banheiros, um mini auditório e telões informativos. Esse espaço que vocês estão vendo é muito grande e não para por aí, viu? A gente tem também essa outra área que é do pessoal aqui da Secretaria de Comunicação do TSE e eles vão estar aqui no domingo preparados para poder auxiliar os nossos colegas de profissão e tirar qualquer dúvida. Esse espaço que vocês viram aqui do CDE fica no 3º andar do TSE, só que o CDE ele se estende até o térreo. E lá no térreo a gente vai ter 2 telões, eles vão receber o nosso sinal da transmissão, então a todo momento o pessoal vai conseguir acompanhar a nossa transmissão, sempre sabendo aí os resultados das eleições. Além de tudo isso, logo ali do lado tem uma espécie de refeitório, mesas, cadeiras,
e food trucks para o pessoal que bater aquela fominha pode ir lá comer. A gente sabe, a eleição começa cedo, vai até o final da tarde, em algum momento a fome vai bater. Para os nossos colegas jornalistas, atenção ao horário. O CDL vai abrir no domingo, dia 27, às 7h30 da manhã e fecha às 10 da noite. Então é importante ficar ligado ao horário para não chegar muito cedo, também não extrapolar. Domingo estaremos com a nossa cobertura, mais uma vez, do segundo turno das eleições municipais e eu desejo para todo mundo uma boa eleição. Você que for votar, não esqueça de exercer a democracia, vá às urnas, vote. E é isso, volto com você, William. Certo, boletim ao vivo aqui na TV Justiça a partir das 8 da manhã. E você, eleitor, que está em uma das 51 cidades onde tem segundo turno das eleições municipais, já sabe quais documentos levar na hora de votar? Confira agora na reportagem de Fábio Ruas. No próximo domingo, dia 27 de outubro, tem segundo turno das eleições municipais de 2024 em 51 cidades brasileiras. E você que mora em algum desses lugares, sabe quais documentos deve levar na hora de votar? É simples, um documento de identificação oficial com foto, carteira de identidade, a identidade social, passaporte ou carteira de categoria profissional. Outras opções são o certificado de reservista, a carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. Se a sua foto aparece no aplicativo e-Título, é porque você já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Nesse caso, basta apresentar o e-Título. Mas atenção! O e-Título só pode ser baixado até o dia 26 de outubro. Depois de se identificar, é só ir à cabine de votação e escolher quem você quer na prefeitura da sua cidade nos próximos anos. Há 2 dias do segundo turno das eleições municipais, saber o seu local de votação é fundamental. E o TSE oferece algumas ferramentas para orientar os eleitores. Você confere agora quais são na reportagem de Mari Fabre. No dia 27 de outubro, mais de 33.900.000 eleitoras e eleitores voltam às urnas para eleger prefeitas e prefeitos em 51 cidades. É o segundo turno das eleições municipais de 2024. E você que mora em uma dessas cidades, já sabe onde vai votar? Então deixa eu te mostrar onde consultar o local de votação. No aplicativo e-Título, a zona e a seção eleitoral aparecem logo na tela de início, abaixo do seu nome. E se você clicar em Onde Votar, o aplicativo vai mostrar o endereço completo do local de votação. Se precisar de uma ajuda para encontrar o melhor caminho até lá, é só clicar em Ver Rotas. Aí, o e-Título vai sugerir que você selecione outro aplicativo de mobilidade para te guiar até a sessão eleitoral. Lembrando que o e-Título é gratuito e pode ser baixado até 26 de outubro nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Outra opção para conferir o local de votação é o site tse.jus.br. No canto direito da tela, basta clicar em Local de Votação. Aí você vai preencher os campos: nome, número do título eleitoral ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Pronto! A página vai mostrar o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação, com o endereço completo. Essa pesquisa também pode ser feita nas páginas dos tribunais regionais eleitorais. Para quem prefere usar o telefone para fazer essa consulta, dá para ligar na ouvidoria do TSE, no número 61 3030 8700 ou na central de atendimento 0800 648 0005. E já que o assunto é eleição, vamos falar sobre a liberdade de escolha que deve ser garantida a todo eleitor. O problema é que, muitas vezes, o patrão ou o chefe no trabalho tenta influenciar o voto. Essa prática é chamada de assédio eleitoral. A repórter Carolina Vasco conta como, na Bahia, o judiciário trabalha para punir esses casos. Um assunto tem preocupado os órgãos relacionados ao mundo do trabalho: o assédio eleitoral, prática de manipular o voto do trabalhador. O voto é secreto, né? Então não pode estar corrompendo a pessoa para votar o candidato dele, não é isso? Na minha opinião, a gente vota em quem a gente quer. Ele se materializa de diversas formas.
desde a obstrução do direito de votar, o impedimento de liberar o trabalhador para exercer o seu direito de voto, mas também como incentivos, promoções ofertadas pelo empregador para os empregados, para que se vote ou deixe de votar em determinado candidato. Então, você perseguir, coagir, demitir o trabalhador porque votou ou deixou de votar em determinado candidato, caracteriza como assédio eleitoral. De acordo com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho e o Procurador-Chefe na Bahia, o foco das ações deste ano está na prevenção. Isso é importante porque o trabalho de 2022 foi repressivo, porque não teve tempo, porque realmente foi muito impactante e alarmante o número de denúncias. Saímos de 45 denúncias do primeiro turno para 3.606 denúncias. Já tem mais de 65 denúncias de assédio eleitoral esse ano. Nós somos os líderes de denúncia. A gente atribui tal fato ao forte trabalho de conscientização e parceria com outros órgãos. O regional também assinou um termo de cooperação com outras instituições, voltado para as eleições deste ano. A ideia desse acordo de cooperação é justamente possibilitar essa troca de informações, receber denúncias. No caso do TRT5, a denúncia ela é recebida pela ouvidoria e pela ouvidoria da mulher, porque a gente tem que lembrar também que, para além das formas de assédio eleitoral, existem também aquelas formas de assédio que trazem uma violência quando se fala do gênero. Porque a política não é assunto de mulher, porque mulher não sabe, não entende nada sobre política, e isso agrava e acirra mais ainda a questão do assédio eleitoral. O empregador não tem o direito de intervir ou interferir na escolha eleitoral do empregado. Isso é muito importante. Ele não pode induzir, sugerir, negativar ou recomendar candidaturas enquanto empregador. É claro que a pessoa pessoalmente, seja fora da empresa, ela pode dizer qual é o seu candidato, mas nunca chamar os empregados para uma reunião para sugerir votar em alguém, para impor que os empregados usem adesivos de uma pessoa. Então, a ENAMAT e o TRT da Bahia prepararam juízes especificamente para eventuais demandas no plantão que envolvem as eleições. O voto é livre, o pensamento é livre, né? A seguir, STF recebe novos juízes que fazem curso na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E é declarada a constitucionalidade da Lei Alagoana, que define ações de controle e proteção de animais abandonados. Voltamos em instantes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, acolheu parcialmente uma proposta conjunta apresentada pela União e a farmacêutica Roche Brasil, envolvendo o medicamento Elevides, indicado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Pelos termos da proposta, as partes solicitaram a suspensão das audiências de conciliação por 45 dias ou até o registro do Elevides pela Anvisa. Em contrapartida, o ministro manteve a decisão já referendada pela segunda turma da Corte, que autorizou a União a comprar o Elevides para atender às decisões liminares já deferidas. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional uma lei do Estado de Alagoas que estabelece ações de controle e proteção de animais abandonados. Segundo os ministros, a lei de iniciativa da Assembleia Legislativa Alagoana não invadiu competência dos poderes executivos do Estado ou municípios. A lei alagoana foi aprovada em 2012 e obriga o governo a cuidar de cães e gatos abandonados, além de criar medidas sanitárias e políticas públicas para controle da reprodução dos animais. O governo do estado entrou com ação no Supremo e alegou que apenas os poderes executivos do estado ou dos municípios poderiam criar normas sobre esse tema. Segundo o governo alagoano, a iniciativa da Assembleia Legislativa de Alagoas seria inconstitucional. O relator, ministro Nunes Marques, entendeu que a lei não interferiu nas atribuições dos poderes porque ações de controle reprodutivo, adoção e campanhas para conscientização sobre vacinação, maus tratos e abandono de animais são obrigações de todo o poder público para proteger o meio ambiente, a fauna e a saúde pública. A decisão foi acompanhada por todos os ministros da Corte.
O Supremo recebeu novos juízes que fazem curso na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e se preparam para exercer a função. Viviane Novaes. Os novos juízes ouviram uma palestra do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, do vice-presidente Edson Fachin e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, diretor-geral da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Os juízes são dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e do Paraná, e também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Eles já tomaram posse e agora se preparam para exercer a função de magistrados. O ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou a importância de um juiz para o país. Façam diferença num país que está precisando de gente que ajude a fazer diferença. Ajudar a empurrar a história para fazer um país melhor. E o Brasil é um país em que às vezes a gente vê coisas erradas acontecendo. É preciso não se deixar contaminar. Preciso não se deixar contaminar. E não importa o que estiver acontecendo à volta de vocês. A gente não tem poder sobre o que os outros fazem. A gente só tem poder nessa vida sobre o que a gente faz. O STF vai fazer audiência pública para discutir o vínculo de emprego entre motoristas e aplicativos, como Uber e 99. O ministro Edson Fachin, relator do recurso que trata da matéria, convocou o encontro para o dia 9 de dezembro. Reportagem de Evne Araújo. A audiência vai discutir a possibilidade ou não do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo de transporte e a plataforma digital intermediadora. Pessoas e entidades interessadas em expor posições sobre o assunto devem se inscrever até 21 de novembro. O tema é debatido em recurso no Supremo com repercussão geral reconhecida. No processo, a Uber questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que a relação de um motorista com a plataforma cumpria os requisitos da CLT para configurar vínculo de emprego. Para Fachin, a decisão está conectada aos debates globais sobre as dinâmicas de trabalho na era digital e o Poder Judiciário também deve se manifestar para garantir segurança jurídica aos casos com a temática. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma consulta pública para definir como medir os danos ambientais causados por desmatamentos, degradação e incêndios. Até o dia 19 de dezembro, qualquer pessoa, órgão público ou entidade privada pode participar, enviando sugestões sobre os impactos dessas ações na biodiversidade, na água e nos povos e comunidades afetados. As informações com Rocine Gomes. Segundo o edital, é importante considerar o bioma e a bacia hidrográfica onde o dano ocorreu, além de possíveis efeitos de outros danos anteriores ou que ocorreram ao mesmo tempo. A iniciativa, coordenada pela Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, tem o objetivo de dar ao Judiciário ferramentas para lidar com o aquecimento global, especialmente o aumento das temperaturas nos oceanos. Esses parâmetros são previstos pela Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. Em 2022, o CNJ já havia realizado uma primeira consulta pública que resultou no Protocolo para Julgamento de Ações Ambientais. Esse protocolo foi atualizado em 2024 para incluir diretrizes sobre danos à flora por desmatamento e incêndios florestais. A medida também faz parte do Pacto pela Transformação Ecológica, assinado em agosto, onde o Judiciário se comprometeu a acelerar julgamentos e dar mais segurança jurídica em questões ambientais. Quem quiser participar da consulta pública deve preencher o formulário disponível no site do CNJ, informando dados pessoais e apresentando sugestões relacionadas a metodologias, indicadores e boas práticas que ajudem a estabelecer esses parâmetros. A partir de hoje, pessoas físicas de todo o país podem se registrar no domicílio judicial eletrônico. A medida é do Conselho Nacional de Justiça, que finalizou o cadastro voluntário de empresas privadas na ferramenta que disponibiliza um endereço eletrônico para recebimento e acompanhamento de comunicações processuais enviadas pelos tribunais brasileiros. Desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, essa solução é 100% digital e gratuita. O sistema substitui o envio de cartas e oficiais de justiça e integra os esforços de transformação digital do Poder Judiciário, garantindo uma prestação de serviços mais célere, eficiente
e acessível a todas as pessoas. No portal do CNJ tem outras informações e o acesso à página do domicílio judicial eletrônico. O Tribunal Superior do Trabalho lançou a primeira edição da revista do TST em formato eletrônico. A primeira publicação da revista foi em 1925. Os detalhes com Larissa de Paula. São quase 100 anos de conhecimento, reflexões e contribuições ao direito do trabalho, desenvolvida pela Coordenadoria de Documentação, com supervisão da Comissão Permanente de Documentação e Memória do Tribunal Superior do Trabalho. A revista do TST continuará sendo publicada fisicamente a cada 3 meses. Mas, a partir de agora, os artigos escritos por magistrados, professores, advogados e especialistas também poderão ser acessados na internet. A expectativa do tribunal é aumentar ainda mais o alcance e o acesso da sociedade ao conteúdo. O formato eletrônico vai permitir o acesso fácil, prático e bem na palma da nossa mão. A primeira vez que a obra foi publicada foi em 1925, com o nome de Revista do Conselho Nacional do Trabalho, órgão que antecedeu o TST. Só em 1947, o exemplar ganhou o nome de Revista do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, falou que a iniciativa busca adaptar a publicação aos tempos atuais. Até ontem nós líamos revista, impressa, e hoje nós fazemos de forma virtual. O acesso é muito maior, a multiplicação é com uma facilidade grande, então ela chega mais ao destinatário em tempo real e mais rapidamente. E isso possibilita que todos tenham acesso. Essa interação de todos os atores desse processo é da suprema importância. E essa busca desse contato com todos nós para poder chegar e produzir algo que possa deixar para a posteridade um pensamento, uma reflexão, é importante. A presidente da Comissão Permanente de Documentação e Memória, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressalta que nesta nova etapa, o objetivo é assegurar que a revista continue sendo referência para o direito do trabalho. Nós estamos efetivamente ingressando no mundo digital com esta nova modalidade da edição. E todos os tributos, todos os elogios são a administração pretérita da revista, que foi sob a gestão do ministro Maurício Godinho Delgado, que é hoje o nosso vice-presidente do tribunal, e sob a coordenação direta do ministro Evandro Valadão, que se concebeu e se concretizou esta edição digital da revista. Então, a revista que vai completar no próximo ano 100 anos, se nós considerarmos o período pretérito do Conselho Nacional do Trabalho, ela está, portanto, sempre acompanhando a evolução do seu tempo. E hoje nós estamos acompanhando a evolução tecnológica dessa forma. Para conferir a terceira edição de 2024, volume 90, é só acessar o site revista.tst.jus.br. No portal também estão disponíveis edições anteriores, que podem ser lidas em inglês e espanhol. A seguir, Justiça do Distrito Federal decide manter preso o vice-presidente do PT, investigado por suspeita da prática do crime de pedofilia. E há 2 dias do segundo turno das eleições municipais, Polícia Federal apreende em Rondônia bolsa com dinheiro que supostamente seria usado para a compra de votos. Os detalhes já já. O Distrito Federal foi condenado a indenizar em R$50 mil um homem que foi torturado por policiais militares quando ele tinha menos de 18 anos. O pedido de indenização por danos morais veio após a condenação dos policiais envolvidos no crime em 2015. Os detalhes com Pablo Lemos. A Justiça reconheceu a obrigação do Distrito Federal em reparar os danos causados à vítima diante da gravidade dos atos praticados pelos policiais militares.
O entendimento sobre o caso confirmou a responsabilidade objetiva do Estado, prevista na Constituição Federal, que determina que pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos causados pelos agentes. A decisão destacou que a constatação da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao preso sob a custódia dos agentes dispensa a demonstração do elemento subjetivo, sendo necessária a comprovação da ação ou omissão específica, do dano e da relação de causalidade. De acordo com o processo, em julho de 2015, a vítima, então menor de idade, foi retirada de casa à força pelos policiais militares sob a suspeita de envolvimento em um sequestro. O rapaz contou que sofreu agressões físicas e psicológicas, o que incluiu socos, chutes e uso de armas de eletrochoque. Antes dessa decisão, o Distrito Federal já havia sido condenado em primeira instância a pagar a indenização à vítima. Ao recorrer ao Tribunal de Justiça, alegou, entre outros pontos, necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal e questionou a responsabilidade objetiva do Estado. Os policiais envolvidos foram condenados criminalmente por tortura e perderam os cargos públicos. Ministério Público da União e Defensoria Pública entram com ação para garantir assistência à saúde de pacientes do SUS no Hospital Veredas, em Maceió. Vice-presidente do PT em Brasília vai continuar preso por suspeita de violência sexual. E às vésperas do segundo turno das eleições, a Polícia Federal faz prisões e apreende dinheiro em espécie. Vamos ver. A Polícia Federal apreendeu em Porto Velho, Rondônia, R$100 mil que estavam em uma bolsa. O dinheiro seria usado supostamente para a prática de crimes eleitorais. Em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a PF prendeu 2 homens com R$500 mil durante a ação contra crimes eleitorais. O dinheiro espécie foi encontrado dentro de uma mochila no interior de um carro de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro. Já em Monte Azul, Minas Gerais, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e investiga a informação de que candidatos estariam doando caixas d'água da Prefeitura em troca de votos. E no município de Caraá, no Rio Grande do Sul, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão para apreender provas que confirmem a compra de votos no primeiro turno das eleições municipais para o cargo de vereador. A Justiça do Distrito Federal decidiu manter a prisão do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Vilmar Lacerda, depois de audiência de custódia nesta sexta-feira. Ele foi preso pela Polícia Civil e é investigado por suspeita da prática de crime de pedofilia contra jovens de 13 e 17 anos. O PT, em nota, diz que Vilmar está afastado até que se esclareçam os graves fatos noticiados. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com ação civil pública contra a União, o Estado de Alagoas, o município de Maceió e a Fundação Hospital da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, Hospital Veredas. A ação pede que o município de Maceió decrete intervenção temporária no Hospital Veredas com a participação do Ministério da Saúde e do Estado de Alagoas para garantir o funcionamento contínuo e adequado da unidade que atende pacientes do Sistema Único de Saúde. De acordo com o MPF, o Hospital Veredas tem capacidade para atender casos de média e alta complexidade no estado, mas devido à crise que enfrenta, deixou de prestar vários serviços, como a oncologia pediátrica, que parou de funcionar por falta de insumos e também pelo pedido de demissão da equipe médica responsável pelo setor. Hoje é dia da saúde bucal. Criada por lei em 2002, a data chama atenção para a importância dos cuidados, principalmente com os dentes. Infelizmente, mais da metade dos brasileiros não tem acesso aos tratamentos necessários, como mostra a repórter Emília Araújo. O Ministério da Saúde estima que 60% da população brasileira não tem acesso a serviços odontológicos de qualidade. Essa lacuna no atendimento contribui para o aumento de problemas como cáries, infecções e perda dentária precoce. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que pelo menos 16 milhões de pessoas no Brasil perderam os dentes precocemente. No Distrito Federal, o Ministério Público criou um monitor online para fiscalizar o tempo de espera para atendimentos médicos na rede pública de saúde. Apenas este ano, na capital do país, somente na parte de endodontia, especialidade que engloba cuidados dentários, por exemplo, 6.026 pessoas estão aguardando por uma consulta. O tempo médio de espera é de 83 dias.
O dentista Gustavo Delmondes alerta: a higiene bucal vai muito além de proteger os dentes. Nervos inflamados na cavidade oral podem se tornar portas de entrada para infecções perigosas. Todo mundo já ouviu a frase, né? A saúde começa pela boca. Afinal, a boca é uma porta de entrada, né? São poucos acessos que o corpo da gente tem ao meio. E um dos grandes problemas é que essas doenças, muitas vezes, elas são silenciosas. E muitas vezes, quando você tem que você consegue diagnosticar, o que você consegue ver, às vezes você não tem mais o que fazer. E quando você vai buscar a origem, muitas das vezes são problemas por bactérias que vieram da boca. Tratamentos dentários e de saúde no geral são de responsabilidade do governo, como prevê a Constituição. O artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas. Mas essa ainda é uma garantia que não é 100% respeitada. Que política pública é essa onde que está falhando, né? E aí, como você muito bem falou, as questões da saúde primária, né? Aquela atenção básica ali no postinho de saúde, onde você vai fazer ali todas as prevenções. Se efetivamente a gente tivesse, né, todas as equipes 100% constituídas em todos os lugares de estado, e aí eu explico o que é uma equipe constituída, é quando você tem uma equipe que tem todos os profissionais de saúde necessários para a manutenção da saúde daquela população. E aí você tem um odontólogo, você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um obstetra, você tem, enfim, farmacêutico, é uma equipe que multidisciplinarmente vai estar dando um atendimento para aquela população. Um psicólogo, né, um psiquiatra e etc. No Dia da Saúde Bucal, o dentista Gustavo Delmondes lembra que, além de físico e estético, ter acesso a tratamentos dentários de qualidade também garante saúde mental aos brasileiros. A gente está vivendo numa época como nunca se teve, né, de processos de depressões, etc. e tal. E eu tenho pacientes que passaram por um processo depressivo durante muito tempo e se negligenciaram. É muito interessante, assim, eu tenho vídeos, fotos, casos de pacientes como parece que volta à vida, né? Que quando você faz um tratamento odontológico e você está bem com você mesmo, parece que você volta a viver. No próximo bloco, casal de mulheres que realizou inseminação artificial caseira tem o direito de registrar a criança com o nome das duas mães. E a gente fala do projeto Cevide itinerante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que leva atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no estado. Até já. O casal de mulheres que fez inseminação artificial caseira tem o direito de registrar a criança com o nome das duas mães, garantido pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. Sheila e Simone sempre quiseram ter um filho juntas. A ideia surgiu, na verdade, desde o primeiro encontro. Depois de um tempo, elas decidiram que o momento certo havia chegado e começaram as preparações para a gestação. E elas optaram pela inseminação artificial caseira. Desde o começo, a gente tinha a intenção de que fosse algo bem íntimo e bem natural. A gente, antes de pensar em quando fazer, a gente ouviu falar da possibilidade da autoinseminação. Então, eu fui conversar com as pessoas da medicina, da ginecologia, da obstetrícia. E é isso, e a gente entendeu que para a gente seria um caminho muito, acho que muito possível, muito agradável. A ideia agradava muito a gente, se a gente conseguisse, se a gente pudesse fazer dessa forma. E aí depois demos mais um tempo e aí realmente fizemos a inseminação que veio a Juju. Mas assim que a Júlia nasceu, a Sheila e a Simone se depararam com uma dificuldade. Mesmo estando com todos os documentos exigidos, elas não conseguiram registrar a filha com o nome das duas mães. O cartório autorizou o registro constando apenas a Sheila, porque foi ela quem gestou a criança. Foi quando elas decidiram recorrer ao Poder Judiciário. Mas a gente poderia simplesmente dizer, olha, acabou, pra gente deu, e solicitar o reconhecimento da maternidade socioafetiva. E no documento, a gente resolveria essa questão. Mas é injusto, né? Porque é a gente concordar que é verdade, né? Ela não é mãe,
dessa mesma forma que eu sou mãe? Então, só assim, diz que tudo bem, a gente está incluindo ela na família. E não é verdade. Porque ela planejou, ela fez todas as escolhas, ela que acompanhou, ela que fez a inseminação, que acompanhou a gestação inteira, que participou de todo o pré-natal, que acolheu a filha, que cantou a filha para a filha nascer, e que acolheu quando a filha nasceu, que ela, inclusive amamentou, que também não é um pré-requisito para ser mãe, mas até que amamentar, amamentou. Então, como é que a gente fala, não, tudo bem, vamos incluir ela depois? O Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como o cartório e a primeira instância, também não reconheceu a dupla maternidade, porque considerou que o método adotado pelo casal não tem regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro e contraria resoluções e normas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça. O caso veio parar então no Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi. E ela destacou que a Constituição Federal e o Código Civil reconhecem o planejamento familiar como de livre decisão do casal e impõem ao Estado a obrigação de proporcionar o exercício desse direito sem qualquer tipo de coerção das instituições públicas ou privadas. Conquanto o acompanhamento médico e de clínicas especializadas seja de extrema relevância para o planejamento da concepção por meio de técnicas de inseminação artificial, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, vedação explícita ao registro de filiação realizada por meio de inseminação artificial caseira, também denominada autoinseminação. Ao contrário, à luz dos princípios que norteiam o livre planejamento familiar e o melhor interesse da criança, indica que a inseminação artificial caseira é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora, entendendo que os altos custos das técnicas de inseminação artificial em clínica podem inviabilizar o sonho de várias famílias. E o Poder Judiciário não pode permitir essa desigualdade. A ministra ressaltou que todos os requisitos previstos no Código Civil para que se reconheça a dupla maternidade foram preenchidos e que a presunção da maternidade ou paternidade de cônjuge é absoluta, sem possibilidade em regra de retratação ou impugnação. A ficha ainda está demorando, assim, né? Ainda está indo devagarzinho e passa um filme na cabeça, né? De tantas coisas tantos constrangimentos que a gente passou para chegar até aqui. Que não é novo, né? Famílias LGBTs existem há muito tempo. Desde que famílias existem. Desde que famílias existem. O importante é que se reconheça que existe, nossa família existe, independente da proximidade ou não que a gente fique, né? Se ela morar no Japão e eu morar nos Estados Unidos, vamos continuar sendo mães da Júlia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez a terceira reunião regional do projeto Cevide Itinerante. O encontro, que leva atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, foi no foro da comarca de Rio Grande. Paula Marcon. O movimento de interiorização da Corregedoria Geral da Justiça mobilizou diversos magistrados, servidores e autoridades que atuam na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na região sul do estado. A cidade de Rio Grande foi sede do encontro, com a presença da juíza corregedora coordenadora da Cevide, Thaís Culau de Barros. Nesses encontros a gente reúne colegas e servidores de comarcas próximas, né, da região, e também a rede de proteção, município, executivo, Patrulha Maria da Penha. A magistrada falou sobre os projetos desenvolvidos pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e ressaltou a importância do fortalecimento da rede de apoio e atendimento às vítimas em todo o estado. O objetivo da Cevide, então, itinerante, é levar maior conhecimento das discussões que estão sendo travadas dentro da violência doméstica e incentivar as comarcas a fazerem projetos. Foi uma tarde de compartilhamento e trocas de experiências com os profissionais que atuam na rede de proteção da região sul. A juíza titular da Vara Especializada em Violência Doméstica de Rio Grande falou sobre o trabalho realizado na comarca para atender e proteger as mulheres vítimas. Que se conseguiu fazer
diversos trabalhos, nós conseguimos montar aqui o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Nós temos um grupo de acolhimento de mulheres inspirado no projeto Borboleta de Porto Alegre. Nós temos também os grupos reflexivos de gênero, que é um projeto que tem 5 anos e já contemplou mais de 500 homens, de forma a estimular as outras cidades de que é possível, né, começar do nada e se fazer, porque até pouco tempo atrás não tinha nada disso aqui. A seguir, TRF da Primeira Região promove um julgamento simulado mirim. E a gente fala sobre o Dia da Democracia, data que celebra a luta pela redemocratização do país. Voltamos a instantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região promoveu um julgamento simulado mirim. 35 pequenos magistrados tiveram que decidir se o governo de um planeta fictício chamado Órion deveria ou não distribuir comprimidos que devolveriam poderes especiais a uma parte dos habitantes, chamados de orionitas. Confira o desfecho dessa história com William Nascimento. No julgamento simulado, as crianças e adolescentes desempenharam papéis de desembargadores federais responsáveis por analisar um caso cheio de dilemas éticos e sociais. O servidor do TRF1, Carlos Domingues, levou os filhos trigêmeos para participarem. Experiência única, né? Ver as crianças terem essa oportunidade. Pelo que foi dito, parece que é o único tribunal do Brasil que realiza esse tipo de evento, né? E as crianças já podem participar como cidadãos plenos, né? E assim, até é uma visão que elas podem ter do que elas podem ser no futuro, né? Os pequenos juristas precisaram decidir se era justo ou não o governo de Órion gastar recursos com a cura dos orionitas sem poderes, enfrentando questões como desigualdade no acesso à saúde, além de gastos excessivos e o superendividamento do Estado. Foi uma experiência muito interessante para eles. Minha filha já tem 14 anos e nunca tinha tido a oportunidade de vir ao tribunal, onde eu já trabalho há 19 anos. Então foi uma experiência muito enriquecedora para as crianças e adolescentes e para nós foi uma oportunidade de vê-los atuando, argumentando, mostrando seu ponto de vista, concordando ou discordando do relator. Após as discussões, a Grande Corte Regional da Primeira Estrela acompanhou o voto da relatora mirim, Anita Pereira, no sentido de continuar fornecendo o remédio aos orionitas com dificuldades. Era sobre remédio, né? E eu já consegui um processo de remédio aqui na Justiça, porque eu tenho fibrose cística, eu precisava de um remédio que se chama Trikafta, que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu ali, só que com um remédio que existe na vida real. O julgamento simulado mirim trouxe importantes reflexões sobre a justiça, inclusão e solidariedade. Além disso, proporcionou às crianças uma oportunidade única de vivenciarem o funcionamento do sistema jurídico. O futuro pertence a vocês e vocês são responsáveis por esse futuro. E esse futuro não só de vocês, como aqueles que estão para vir, crianças que nascerão. Eles precisam ter a garantia de um Brasil livre, um Brasil bom. Quem sabe alguns de vocês, ou muitos, aqui nesta corte amanhã, sendo um juiz, ou desembargador, ou um membro do Ministério Público, ou um advogado, cuidando de questões parecidas com essa, né? 25 de outubro, Dia da Democracia no Brasil. A data lembra a morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura militar e celebra a luta pela redemocratização do país. Repórter Viviane Novaes. Democracia, palavra grega que quer dizer poder do povo. E o que o povo entende por democracia? Tem direito à liberdade, expressão, né? Palavras. É a liberdade de você dar sua opinião sem desrespeitar, logicamente, o limite dos outros, a liberdade dos outros. É a distribuição dos poderes, eu diria. Democracia, para mim, é se fazer o desejo do que a maioria dos cidadãos vão querer. No Brasil, a democracia é indireta e representativa. Isso quer dizer que o cidadão não toma diretamente as decisões políticas.
Por meio do voto, ele escolhe seus representantes, como presidente, prefeito, governadores e deputados. O dia 25 de outubro foi escolhido para lembrar a democracia no Brasil por causa do jornalista Vladimir Herzog, assassinado na mesma data numa sessão de tortura durante a ditadura. A morte dele provocou a primeira reação popular contra os excessos da ditadura militar. A Constituição de 1988 foi um marco na consolidação da democracia no Brasil. Promulgada depois de 21 anos de ditadura militar, ela garantiu a liberdade de expressão, de imprensa e de organização política. Reforçou o papel e a independência dos três poderes, ampliou os direitos sociais e humanos e instituiu as eleições diretas com voto secreto. A advogada Alana Abílio Diniz diz quais são as maiores conquistas da Constituição Cidadã. As maiores vitórias da Constituição Federal de 1988 foram as garantias da liberdade de expressão pela população como um todo e a ideia da independência dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, porque foi isso que trouxe efetivamente para a população a garantia de que aquilo tudo que está previsto na Constituição vai ser assegurado pelo Estado Democrático de Direito. Segundo a advogada, a democracia ainda continua em risco. Em vez de golpe militar, a ameaça agora são as fake news. Antigamente, quando nós falávamos em ameaça à democracia, a gente pensava em golpe militar, né? Que era a ideia de tanques, de guerra, de armamentos invadindo a rua. Hoje em dia, as coisas são muito mais sutis. Existe sim uma ameaça e essa ameaça ela acontece justamente pelo surgimento do que nós chamamos de pós-verdade, que são as fake news, né? Hoje a gente vivencia uma realidade nas redes sociais onde as pessoas podem falar o que elas querem e elas não têm tantos mecanismos de restrição em relação a isso. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com essa realidade, o judiciário ainda está desenvolvendo esses mecanismos de proteção para que a democracia efetivamente ainda seja resguardada, apesar da liberdade de expressão existir. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite o fim de semana.